Nós vamos ouvir a palavra de Deus, tirada do Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos de 24 a 30. O Senhor esteja convosco. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhes disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: não, podes acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixa crescer um e o outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio, e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar. Mais uma vez nós acolhemos a todos que vieram para celebrarmos juntos esta missa de louvor e adoração. É um projeto que nós estamos começando e que nós queremos que cresça, que é o projeto da missa de louvor e adoração como uma espiritualidade que evangeliza. Queremos tocar os corações de todas as pessoas a partir desta espiritualidade. Chegar ao coração das pessoas e fazer com que elas experimentem ou façam a experiência de um Deus que é profundamente amor e que se manifesta na nossa vida, ou que manifesta o seu amor em nossa vida a partir do louvor e da adoração. É no louvor e na adoração que nós experimentamos profundamente Deus, esse Deus que vem ao nosso encontro para nos abençoar, para nos enriquecer da sua graça e para oferecer à nossa vida as libertações que tanto precisamos ou que tanto buscamos. Por isso que nós agradecemos a presença de todos, porque já fazemos de vocês essa grande família participante juntos neste projeto da missa de louvor e adoração. Hoje nós somos convidados a refletirmos sobre o casamento, sobre a felicidade no casamento. E ao falarmos da felicidade no casamento, nós lembramos de tudo aquilo que nos impede de viver esta felicidade. Inúmeras são as situações, inúmeros são os acontecimentos na vida de um casal que o impede de viver a felicidade
do casamento. E nesta noite, nós queremos juntos com todos os casais, aqueles que já estão casados, aqueles que planejam se casarem, desatarmos estes nós que impedem ou que possam impedir que vocês vivam a felicidade dentro do casamento, dentro da relação matrimonial, e a partir desta relação matrimonial bem vivida, alegre, feliz, a constituição de uma família, segundo os planos de Deus, segundo o desejo de Deus, porque Deus espera que as nossas famílias sejam neste mundo um sinal de salvação. Deus espera que as nossas famílias sejam neste mundo um sinal de salvação. Quando nós falamos de relação matrimonial, desta felicidade no casamento, nós precisamos lembrar de algumas coisas. E aí, talvez esta primeira mensagem sirva mais do que para os casais que já estão casados, sirva para aqueles que têm um projeto de casamento. Porque quando se fala em casamento ou em felicidade matrimonial, nós temos que perceber, primeiro, quando conhecemos alguém e planejamos nos casar com esta pessoa, precisamos perceber e ter o entendimento de que casamento não é mágica. Tem muitas pessoas que olham para o sacramento do matrimônio e entendem o sacramento do matrimônio como algo mágico. Conheceu alguém, constituiu com esta pessoa um tempo de convivência, criou-se junto com esta pessoa um laço afetivo, um laço de amor, foram surgindo os conhecimentos, o conhecimento de quem é o outro. E quando nós vamos conhecendo o outro, nós temos que ter preocupações. Nós temos que observar e verificar se realmente esta pessoa que entrou na minha vida é a pessoa que Deus escolheu e que Deus colocou. Ou se não, verificar se eu tenho a força da graça de Deus para transformar esta pessoa no homem que eu quero ou na mulher que eu quero para a minha vida, para constituir uma aliança matrimonial. Porque senão nós corremos o grande risco de passar o tempo na convivência sem todas estas preocupações e acreditarmos que diante daquilo que o outro se revela para mim, com o sacramento do matrimônio, tudo pode mudar. E nós olhamos para o sacramento do matrimônio com um olhar mágico. Primeiro pensamento: Deus vai unir. E o que Deus uniu, o homem não vai separar. E tudo aquilo que possa existir de desencontro na nossa vida, Deus vai cuidar. Porque Deus uniu. E se Deus uniu, o homem não vai separar. Essa visão mágica do sacramento do matrimônio, onde nós colocamos nele uma expectativa que muitas vezes não se realiza. Colocamos no sacramento do matrimônio uma expectativa que muitas vezes não se realiza. Casamento não pode ser visto de forma mágica. É pé no chão. O relacionamento de duas pessoas
se constitui a partir de um alicerce, se constitui a partir de um conhecimento. E é na convivência e no conhecimento que eu vou avaliando se é a pessoa que Deus colocou na minha vida, ou se eu tenho a força para transformar esta pessoa na pessoa que eu quero para a minha vida. O que nós não podemos é nos iludir numa visão mágica de que tudo pode ser diferente ou se transformar a partir do gesto sacramental, porque não é uma verdade. Precisamos ter a atenção e perceber, logo no início de uma relação, quais são os conflitos que existem. Quais são os conflitos existentes dentro da minha relação? Se é neste tempo, neste período do conhecimento, do amadurecimento, que nós chamamos o tempo, o período do namoro, do noivado, é neste tempo que nós paramos para observar quais são os conflitos que existem. E estes conflitos precisam ser resolvidos e decididos antes do casamento. Nenhum conflito pode ser resolvido depois de um casamento. Porque depois do casamento, corre-se o grande risco de nós nos depararmos com a pessoa totalmente diferente daquela que nós conhecíamos antes do nosso casamento, ou antes do casamento. Quais são os conflitos? Estes conflitos devem ser resolvidos, e enquanto não forem resolvidos, talvez não seja o momento de se casar. Talvez não seja a hora de um compromisso mais sério, talvez não seja a hora de um casamento. Quantos de nós, quantos de vocês se casaram e quantas pessoas hoje se casam sem observarem estas duas coisas fundamentais? Por isso essa primeira mensagem é para aqueles que desejam se casar, é para aqueles que têm um projeto de casamento. Observar e compreender, ter o entendimento de que casamento não é mágica, de que casamento não serve para transformar ninguém, não é o gesto sacramental que transforma. Compreender que todos os conflitos que existem precisam ser resolvidos antes do casamento. Conflitos não se resolvem depois do casamento. Dois conceitos, dois princípios fundamentais para pensarmos nesta noite. E depois para vocês que são casados. Nós falamos de felicidade no casamento. Vocês desejam esta felicidade no casamento. Ninguém se casa para ser infeliz. As pessoas se casam para serem felizes no seu casamento. Mas alguns erros vão acontecendo na vida do casal. Erros que vão acontecendo antes e depois do casamento. Erros que às vezes estão à nossa vista e nós não conseguimos enxergar. Estão tão à vista dos casais, mas eles não conseguem enxergar. E nós podemos destacar algumas coisas importantes e lembrar de cada uma delas, trazer para o nosso coração para colocarmos nesta noite em oração. Existem muitos casais que antes ou depois do casamento desejam levar uma vida de solteiros. Você já ouviu muito isso.
E talvez você já tenha cobrado muito o seu cônjuge, a pessoa que está com você, sobre isto. Ter um compromisso e viver uma vida como se fosse solteiro. A nossa sociedade nos cobra papéis. Quando eu sou solteiro ou estou solteiro, o meu papel na sociedade é um. Quando eu me caso, o meu papel na sociedade é outro. Ou quando eu encontro alguém e estabeleço com este alguém um compromisso, o meu papel diante da sociedade é outro. O meu papel diante desta pessoa da qual eu assumi um compromisso é outro. É um outro papel. E é preciso ter esta consciência. É preciso crescer cada vez em nós esta consciência. E nós não podemos nos deixar iludir por outro pensamento. A nossa consciência tem que crescer em direção a isto. O meu papel qual é? Diante deste compromisso que eu assumi. Qual é o meu papel? Qual a seriedade com o qual eu assumo isto? Ter este olhar atento, de saber que quando nós elegemos alguém, não somos mais sozinhos. Não somos mais sozinhos, mas alguém já faz parte da nossa vida. E deve fazer parte da nossa vida em todos os momentos, em todos os sentidos e em todas as realidades. Lembramos que muitos casamentos deixam de viver esta felicidade antes ou depois, porque alguém começa a assumir o lugar do outro. E duas compreensões sobre isto. Quando começa a assumir o lugar do outro, num processo de invasão. Eu quero tomar conta de tudo. Eu trago nas minhas mãos o domínio de tudo. E eu não consigo abrir espaço para que o outro possa se manifestar. Para que o outro possa manifestar o seu desejo, a sua vontade. Essa é uma compreensão. Quando no meu relacionamento eu começo a assumir o lugar do outro, ou quando o outro permite demais que isso aconteça. E quantos casamentos, quantos relacionamentos passam por conflitos, por crises, porque ou o homem ou a mulher é passivo demais, não tem opinião, não manifesta a sua opinião, não manifesta o seu desejo, não toma atitude. E isso se torna mais difícil quando isto acontece na vida do homem. Porque dentro de um casamento, a mulher espera que o homem esteja à frente. Que o homem seja o primeiro a motivar. Que o homem seja o primeiro a ter as iniciativas. E como é difícil num casamento, num relacionamento, quando alguém se torna passivo demais. Tantos conflitos, tantas dificuldades dentro de um casamento. E como um casamento vai se dissolvendo, ou quantos relacionamentos vão se dissolvendo quando um perde a atração pelo outro.
antes ou depois do casamento. Quando um vai perdendo a atração pelo outro. Se você vai se casar, e se na sua vida, no seu coração, no seu relacionamento, já não existe mais esta força da atração, não se case. E se você já é casado, se você já vive uma relação matrimonial e tem percebido que isto avançou, procure corrigir. Porque Deus não fez casais para serem anjos. Deus constituiu casais, homem e mulher, para se completarem em tudo e se completarem também na atração, na relação prazerosa, no completar-se um ao outro dentro desta relação prazerosa. Nós observamos e percebemos quantos casamentos e quantos relacionamentos vivem em crise, passam por crises, justamente porque não observam isto. Não observam a importância de ser dois. Não é um, mas são dois. Não observam a importância de ser com o outro alguém ativo, alguém que participa, alguém que partilha. Ninguém pode tomar o lugar do outro ou deixar-se ser tomado. É necessário viver a relação de partilha. Ou porque já deixaram esfriar o casamento e já não existe mais entre os dois uma atração física. Uma profunda busca do prazer a dois. Não de uma forma desorientada, mas dentro de um equilíbrio, dentro de uma naturalidade própria daquela que Deus colocou na vida de um casal. Esse se completar em tudo e se completar também no prazer. Muitos casamentos, muitos relacionamentos não dão certo, porque são casamentos e relacionamentos abertos para a interferência de outras pessoas. Quantos casamentos, quantos relacionamentos perturbados pela interferência de outras pessoas, de modo especial pela interferência dos pais. Pais precisam ter a compreensão de que os filhos não nascem para serem aquilo que nós queremos. Os filhos nascem para serem outras pessoas. E no dia em que um filho ou uma filha estabelece um relacionamento ou um casamento, uma aliança matrimonial, ele tem a liberdade, deve ter a liberdade de conduzir a sua vida. E ele deve ter esta liberdade para fazer da sua vida uma vida constituída a partir da família que ele constituiu. Nenhum casamento, nenhum relacionamento, nenhum casamento se consolida quando existem intervenções. Quando muita gente dá palpite, quando muita gente se envolve, e de modo especial, quando os pais se envolvem no casamento dos filhos. Vocês sabem disto. Quantos casamentos hoje vivem em crise? Porque filhos não souberam ainda romper com essa relação com os pais. E os pais ainda não compreenderam que os filhos
nasceram para serem outras pessoas, não aquilo que eu quero. E muitos casamentos hoje passam por crises e conflitos. Podemos dizer, muitos relacionamentos e muitos casamentos passam por conflitos por causa das drogas, por causa do envolvimento com drogas. Drogas, e de modo especial podemos falar aqui da bebida, do vício no alcoolismo. São inúmeras as pessoas que choram dia e noite por causa deste pesadelo que entrou dentro da sua casa. São inúmeras as pessoas que choram dia e noite porque no seu relacionamento, porque no seu casamento entrou as drogas, entrou o vício. E nós olhamos e observamos quantas famílias desestruturadas, quanta violência, quanta desordem, quanta falta de educação, quantos palavrões, quantas feridas vão sendo colocadas nas almas por causa disto. Por causa que um dia alguém dentro de um relacionamento se deixou envolver e seduzir por este inimigo chamado droga, vício, e de modo especial, droga e vício do alcoolismo. Nós percebemos que na busca da felicidade do casamento, que na busca da felicidade num relacionamento, nós temos que observar isto. Estas coisas, estes conflitos que vêm acontecendo ou que acontecem antes, no processo anterior ao casamento, e que acontecem depois, num processo posterior ao casamento. Se vem acontecendo antes, é tempo de se corrigir, abrir os olhos, buscar o entendimento e se corrigir. Se vem depois, é uma luta. É uma luta, é uma busca para que as coisas se transformem, para que as coisas se modifiquem, para que tudo isso seja retirado e para que a graça seja manifestada e a felicidade aconteça. Todas estas coisas são importantes para observarmos, mas existe uma que eu destaco esta noite, e que eu tenho certeza de que é o conflito que mais destrói casamentos, que é o conflito que mais destrói relacionamentos e casamentos: a traição. Porque nós podemos perdoar tudo. Uma mulher é capaz de perdoar tudo. Mas o ponto final é quando chega a traição. Um homem é capaz de perdoar tudo. Mas o ponto final é quando vem a traição. É este grande conflito, é este grande mal que cada vez mais vem entrando, penetrando nos relacionamentos e nos casamentos: a traição. Como superar tudo isto? Como superar todos estes conflitos e construir um casamento feliz? Ou dar passos para a construção de um relacionamento, de um casamento feliz? Primeiro, através do perdão.
O perdão tem esta força de transformar. O perdão é aquilo que não me faz desistir. O perdão é aquilo que ainda me faz continuar acreditando. Todos os dias, diante de tudo isto, é eu ter esta capacidade de perdoar. Começar um novo dia todos os dias. Começar um novo dia todos os dias. Porque nós não podemos dormir com os ressentimentos deste dia e acordarmos com ele no dia seguinte. Não existe relacionamento ou casamento que consiga sobreviver se dentro do coração está presente o ressentimento, está presente a mágoa. Se a pessoa com que você convive, homem ou mulher, passa por estes conflitos ou outros conflitos que talvez eu não tenha dito aqui, e se você acredita e tem a força e o desejo de transformar esta pessoa na pessoa da sua vida, então aprenda a perdoar. Aprenda a perdoar e aprenda a começar todos os dias como um novo dia. É uma página que se vira e que começa a ser escrita novamente. É uma página que se vira, aonde você tem a oportunidade, não obstante todos os desafios, de poder escrever palavras diferentes, de poder mudar vírgulas, de poder reescrever frases e constituir a cada dia uma nova história. É esse perdão que tem que ser oferecido. E outra coisa fundamental e importante é que você precisa redescobrir o seu amor. Talvez os teus olhos não estejam mais aptos a enxergar esse amor. Talvez os seus olhos já não estejam mais aptos para enxergar algo de bom nesta pessoa que está ao seu lado, que convive com você. E esse amor que um dia você sentiu, começa a se esfriar no seu coração, a tal ponto de você poder dizer que já não sente mais amor. Que esse amor acabou? Talvez não. Eu quero acreditar que não. Porque o amor não se acaba dessa forma. Ele às vezes adormece no nosso coração. E esse amor tem que ser buscado. Esse amor tem que ser redescoberto. E como nós fazemos isto? Ou como você pode fazer isto? Olhando para quem está junto com você, para esta pessoa que vive um relacionamento, ou esta pessoa com que você se casou um dia, e perceber que nela ainda existe aquilo que você procura, e enxergar que nela ainda existe aquilo que você procura. Porque no dia em que você deixar de acreditar nisto, você deixou e desistiu do seu casamento. Porque no dia que você deixar de acreditar nisto, você deixou e desistiu desta pessoa. É olhar e enxergar que nela ainda existe aquilo que você procura. Que nela você ainda pode reconstruir aquilo que você deseja para a sua vida e que foi desfeito em algum momento, em alguma situação, de alguma forma na sua vida. Reconstruir, redescobrir a partir
deste olhar que ainda enxerga no outro aquilo que eu quero, aquilo que eu procuro. É este o grande desafio. Quando nós falamos de busca da felicidade nos relacionamentos, felicidade matrimonial ou felicidade no casamento, é esse o grande desafio. De olhar para a nossa vida, para a nossa realidade, antes ou depois de uma aliança matrimonial e perceber todos esses detalhes. Detalhes que precisam ser observados antes, com muita atenção. Detalhes que precisam ser observados e identificados depois, conflitos. Para que possam ser superados, para que possam ser vencidos. De que forma? Pelo perdão. De que forma? Pela redescoberta do amor. Pela redescoberta do amor. Por isso, coloque a sua mão no coração. E se você desejar, feche os seus olhos. É momento de orar. É tempo de oração. É tempo de pedir. É tempo de acreditar numa força maior. Nesta força que vem de Deus sobre a nossa vida. É preciso acreditar que onde tudo parece estar perdido, aonde parece ser o fim, há sempre uma nova esperança e Deus, Ele pode realizar a partir desta nova esperança algo de maravilhoso na nossa vida, algo de profunda transformação na nossa vida. Por isso, apresente a Deus a sua oração, o seu pedido, e peça a Deus, ao Senhor da nossa vida, que se manifeste no seu coração, que se manifeste no seu relacionamento, que se manifeste no seu casamento, na sua aliança matrimonial, para que esta manifestação de Deus venha trazer a felicidade que você tanto tem buscado. Esta felicidade que você acredita que ainda está reservada para a sua vida. Abra o seu coração e peça perdão. Peça perdão a Deus pelas vezes que você não conseguiu ter o entendimento. Pelas vezes que você não conseguiu ter paciência. Pelas vezes que você criou e constituiu realidades de conflitos, de brigas dentro da sua casa, porque não teve a força de saber lidar com situações difíceis. Peça perdão pelas ofensas. Ofensas que você fez, ofereceu, pelas vezes que você ofendeu. Mas peça perdão pelas ofensas, as ofensas que você recebeu. Que o perdão que você pede a Deus nesse momento possa ser no seu coração o perdão que te dá a força de oferecer um gesto de perdão, de reconciliação. Peça a Deus, o Senhor da sua vida, Deus que é amor, que Ele reconstitua em você esse amor. Que esta brasa possa ser reacendida, que o sopro do Espírito reacenda em você esta brasa, a redescoberta do amor. O olhar que se abre para enxergar no outro aquilo que eu procuro, está escondido. Por isso é procura. Por isso eu mexo. Por isso eu vasculho.
Por isso eu não me canso de remexer, porque é ali que eu vou encontrar. Em algum momento eu tenho que encontrar nesta pessoa aquilo que eu procuro, aquilo que eu desejo, aquilo que ela precisa se transformar para mim. Esta nossa oração nesta noite. Para você que vive este desejo de constituir um relacionamento, um projeto de casamento. É isso que nós pedimos a Deus. Vencermos todos os conflitos que nos impedem de viver a felicidade. Para você que hoje se casou, que vive esta relação matrimonial e que ainda busca a felicidade no seu casamento. É isso que nós pedimos. Para você que hoje vive também uma desilusão amorosa. Muitos homens, muitas mulheres, muitas pessoas sofrem por uma desilusão amorosa. Tristes, decepcionadas por um relacionamento, por um casamento que não deu certo. Por um casamento que não deu certo. Mas é Deus que vem falar ao seu coração nesta noite. Que vem falar também ao seu coração nesta noite. Que há a possibilidade de felicidade. Comece tudo diferente. Recomece tudo diferente na sua vida. Aposte nesta promessa e acredite que para você também existe esta felicidade reservada. Para você também Deus tem reservado esta felicidade que um dia há de brilhar no seu coração.